Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a uma revisão, né, a um discurso sistemático e sincrético acerca do direito do trabalho, sempre com foco em resoluções de prova, em especial para a OAB. Então, as regras, né, até dando continuidade ao vídeo anterior, as regras que eu vou falar aqui para vocês tratam-se de um resumo acerca ainda da jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho é um assunto extremamente importante dentro do contexto da FGV, tanto na primeira quanto na segunda fase. Lembrando que a peça prática profissional cobrada pela FGV na segunda fase, ela tem como conteúdo tésico, né, em relação às teses que traz, geralmente assuntos corriqueiros. Então, nós sempre teremos entre 8 e 12 teses, e essas 8, de 8 a 12 teses, elas são repetitivas. Então, a dica inicial que eu dou para vocês, né, em especial para você que está estudando com foco para a OAB, é que estudem os últimos exames, porque provavelmente nós teremos aí pelo menos 40% das teses repetidas, certo? Dos exames mais recentes. Não tem como a FGV inovar tanto na peça prático profissional em razão às teses fixas que nós temos. Então, dando continuidade aí ao que iniciamos no vídeo anterior, vou falar com vocês um pouquinho acerca da jornada de trabalho, conforme eu já havia mencionado com vocês agora há pouco, e vamos iniciar aí agora falando sobre a jornada noturna. Nós falamos aí nos blocos que se passaram acerca do contexto relacionado à hora extra, né? Falei para vocês sobre a hora extra imperiosa, né, de atividades imperiosas. Falei com vocês também acerca da atividade em hora extra relacionada à força maior. E aí vamos passar, então, falamos também da supressão, né, do intervalo entre a jornada. E vamos passar aqui agora, então, a hora noturna. Pessoal, como é de conhecimento de vocês, a jornada noturna é aquela que se inicia às 22 horas e se estende até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Lembrando que este vídeo é uma revisão direcionada à, à jornada noturna do trabalhador urbano, porque a do trabalhador rural, ela vai estar constando em uma norma em específico, e esse item ele não é cobrado com grande frequência dentro dos exames da FGV. Então, se você tiver com pouco tempo ou estiver priorizando itens para estudo, estude o trabalhador urbano, tá? Raramente ele vai te fazer alguma pergunta sobre o trabalhador rural. Então, pessoal, em relação ao empregado urbano, a jornada noturna é aquela que se inicia às 22 horas e se estende até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Outro ponto chave aqui para que você estude é acerca da hora ficta. O que é a hora ficta? Lembrem-se que a hora normal, a hora real, é aquela que tem a equivalência a 60 minutos. A hora ficta é a hora noturna, porque a hora noturna não tem 60 minutos para fins de direito do trabalho. A hora noturna tem 52 minutos e 30 segundos. E qual é a relevância de você saber isso, em especial para a segunda fase? É saber se o empregado está laborando em hora extra, em regime de hora extra ou não. Vejam só, se eu te falar que esse trabalhador, ele cumpre jornada de trabalho de 22 horas de um dia até as 3 horas, de 22 horas de um dia até as 3 horas da manhã do dia seguinte, quantas horas ele está laborando? E você tem que ter em mente, espera aí, a jornada noturna, ela parte da hora ficta e não da hora real, porque se você for calcular em hora real, olha o que vai dar. 22, correto? 22, 23, 24, 1, 2, 3. 3 horas. Então, nesse contexto de hora real, esse empregado, a qual nós estamos conversando aqui, ele está trabalhando 5 horas. Só que nós sabemos que a jornada noturna, ela tem a hora ficta e não a hora real.
E aí, como é que vocês vão saber, então, quantas horas esse trabalhador está laborando sem a necessidade de fazer cálculo? Porque se você fizer cálculo, você vai ter que converter tudo para minutos, depois voltar a horas. Como é que você faz? Pessoal, um macete para vocês. É claro que quando você for converter, vai dar um número quebrado, darão algumas horas com minutos, só que você vai arredondar, sempre para o primeiro número inteiro subsequente, tá? Então, nesse caso, quando você tiver que imaginar quantas horas esse trabalhador labora, se o enunciado da questão ou da peça prática profissional te trouxer jornada noturna, você tem que lembrar, peraí, eu preciso verificar quantas horas ele está trabalhando para verificar se uma das teses que eu vou utilizar é de hora extra ou não. Nesse cômputo que eu falei para vocês, em horas reais, nós temos 5. E agora o macete. Se a jornada toda for laborada em período noturno, acrescente mais 1 hora. E aí você não precisa fazer cálculo. Então, esse sujeito ele não trabalha 5 horas. 5 horas seria na proporção de 60 minutos. Ele trabalha 6 horas se nós formos fazer o cômputo aí da jornada ficta, porque vocês vão arredondar para o número inteiro subsequente. E aí você fica dentro dessas 6 horas, ele não está trabalhando em regime de hora extra, certo? Porém, esse sujeito ele tem direito, por exemplo, a um intervalo entre a jornada de 15 minutos, porque ele está laborando às 6 horas. Então, fiquem sempre atentos a isso. Lembre-se, se o enunciado te trouxer jornada noturna, faça o cômputo de quantas horas no total esse empregado está trabalhando para você verificar se existe a possibilidade da tese de horas extras ou não. Por vezes, você está elaborando ali um recurso ordinário, você está elaborando uma contestação. E um dos itens da contestação é exatamente isso. Você vai contestar em relação ao quantitativo de horas que está sendo solicitado na reclamação trabalhista. Então, você tem que saber como você vai trabalhar dentro da situação que te foi passada, certo? Lembrar também de algo muito importante. As horas, né, dentro desse contexto de jornada noturna, elas podem ser mistas, ou seja, o labor ele pode se iniciar em período noturno e finalizar-se em período diurno. Então, por exemplo, esse cidadão, esse empregado, ele inicia sua jornada laboral às 22 horas e encerra às 7 horas da manhã do dia seguinte. Vamos lá? 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, tá? Então, vamos lá de novo, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em horas reais, ele estaria trabalhando 9 horas, mas nós sabemos que essa jornada que ele elabora é em período noturno, então vamos aumentar 1 hora, 10 horas. E outra informação que tinha passada é que ele tem 2 horas de intervalo entre a jornada. As 2 horas são remuneradas? Não. As 2 horas contam como tempo de serviço? Não. Lembre-se, intervalo intra-jornada não é remunerado e não conta como tempo de serviço. Então, a informação que te foi passada é que ele trabalha de 22 a 7, que totaliza aqui 9 horas de labor. Sabemos também que nós temos que acrescentar aqui 1 hora, porque a jornada é noturna, e nós vamos retirar 2 horas de intervalo intra-jornada que está sendo concedido. Esse empregado, ele está laborando durante 8 horas. Ele está fazendo hora extra? Não. Então, vocês precisam calcular aí também essa questão aqui, ó, do intervalo intra-jornada. Tudo bem? Mas, professora, a senhora falou que ele iniciou a jornada dele às 22 horas, ele finalizou às 7. Então, de 5 a 7 não seria considerado como hora diurna? Não. Vão ser consideradas também como horas noturnas, apesar da legislação nos falar que a jornada noturna se inicia às 22 e termina às 5 horas da manhã. Por que isso, pessoal? Isso aqui vai ser chamado de hora mista. Iniciei em horário noturno e terminei em horário diurno. Vou calcular esse horário diurno também como se fosse horas noturnas. Por quê? Porque essa questão do adicional noturno é um adicional pago em razão à saúde do empregado. Porque o trabalho desempenhado em jornada noturna, ele é mais desgastante do que o diurno. Então, eu vou continuar beneficiando esse sujeito
com o adicional, por mais que ele finalize a jornada de trabalho dele já em período diurno. Então, vou continuar pagando. Nesse caso, ele receberia, então, quantas horas, quantas horas, né, dessa jornada seriam pagas a ele a título de hora noturna? Às 8. Então, nós vimos que ele inicia às 22, foi até às 7, totalizamos 9, sabemos que temos que aumentar 1 hora, porque é jornada noturna, então totalizamos 10, diminuímos 2 horas, 8 horas. 8 horas pagas com o adicional noturno. E de quanto é o adicional noturno do trabalhador urbano, pessoal? No mínimo 20% sobre o valor da hora normal trabalhada. Certo? Vamos ver a prerrogativa legal aqui? Deixa eu abrir a minha CLT. Só um segundo. Vamos lá. Olha só o artigo 73 da CLT. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior ao diurno. Para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre o valor da hora diurna. Então, pessoal, se uma questão da FGV te perguntar o seguinte: é possível que o empregador fixe o adicional noturno no quantitativo de 30% sobre o valor da hora normal trabalhada? Questão correta? Correta. Porque é pelo menos 20% de adicional, então é no mínimo, tá? Vejam só, parágrafo 1º. A hora de trabalho noturno será computada como sendo 52 minutos e 30 segundos, como nós falamos. Essa aqui é a hora ficta. Então, anote aí, parágrafo 1º, artigo 73, hora ficta. Parágrafo 2º. Considera-se noturno, para efeitos desse artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Parágrafo 3º. O acréscimo a que se refere o presente artigo, em se tratando de empresas que não mantêm, pela natureza de suas atividades, trabalho noturno habitual, será feito, tendo em vista os quantitativos pagos, por trabalhos diurnos de natureza semelhante. Esse parágrafo vai se aplicar àquele sujeito que não recebe por hora, certo? Parágrafo 4º. Nos horários mistos, que é aquele que eu falei para vocês, se iniciam em período noturno e finalizam-se em período diurno, vejam só, nos horários mistos, assim entendidos o que abrange em períodos diurnos e períodos noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno o disposto nesse artigo e em seus parágrafos, certo? E o parágrafo 5º, as prorrogações de trabalho noturno aplicam-se os dispostos nesse artigo. O que são as prorrogações de trabalho noturno? Iniciei minha jornada às 23 horas e trabalhei até às 8 horas da manhã do dia seguinte. Esse quantitativo que excede às 5 horas da manhã também será considerado como um horário noturno, logo eu preciso pagar para esse sujeito o adicional de no mínimo 20%. Pessoal, em algum momento esses 20% eles vão se incorporar de forma definitiva à remuneração do empregado? Não, porque quando ele sair do horário noturno e passar para o diurno, a legislação vai considerar, e o judiciário também vai considerar como um benefício. Conforme eu falei para vocês anteriormente, essa questão do adicional ser pago ao trabalho noturno, de forma superior ao trabalho diurno, se dá em decorrência a questões de saúde e segurança dentro do meio ambiente de trabalho. Trabalhar de dia é menos desgastante do que trabalhar à noite. Então, se eu estou laborando em período noturno e o meu empregador opta por me transferir ao período diurno, eu não tenho o direito de dizer que aquela verba dos 20% já estava incorporada à minha remuneração. Não, eu simplesmente vou deixar de receber aquele adicional e trabalhar no período diurno, porque aquilo é melhor para a minha saúde. E o legislador entende que é um benefício essa troca de jornada. Tudo bem? Lembrar também que se eu trabalhar em horário noturno, essa prerrogativa precisa estar anotada na minha carteira de trabalho, tá? Até para fins remuneratórios, para fins de rescisão de contrato de trabalho e de cálculos. Tudo bem? Outro item, menor, criança e adolescente, eles não podem trabalhar em período noturno. Certinho? Por quê? Porque é uma questão de saúde e segurança no meio ambiente de trabalho. Onde que encontramos essas regras? Dentro do ECA, dentro da própria legislação trabalhista. Eles não podem trabalhar
em período noturno. Certinho? Pessoal, essas eram as chamadas que eu queria fazer acerca da jornada noturna. Espero que vocês tenham revisado. Qualquer dúvida, por favor, deixe um comentário aqui embaixo, né? Deem um like aqui para ajudar a professora de vocês e se inscrevam no canal para que vocês recebam notificações sobre novos vídeos, tudo bem? Se quiserem também, se tiverem dúvida em algum ponto específico da legislação trabalhista, com foco na FGV, com foco no direito do trabalho, para OAB ou para concurso público, pode deixar aqui nos comentários que eu ajudo vocês com isso, tudo bem? Então, excelente estudo para vocês e bom aproveitamento aí da matéria que estão estudando. Até mais, pessoal!